Últimas notícias. A família real britânica está mergulhada em uma das maiores crises de sua história. Em uma atitude chocante e inesperada, a princesa Anne teria impedido a rainha Camila de participar das reuniões de planejamento da coroação do príncipe William. Bem, não sei o que posso contribuir. É o que todas essas mulheres muito corajosas me contam. Nos bastidores do palácio, as tensões chegaram a um ponto crítico e a família real agora enfrenta uma séria divisão interna, que pode perturbar a ordem cuidadosamente preservada da monarquia. Então, o que finalmente levou Anne a tomar uma posição tão firme? Será que existe uma ruptura entre as duas? Acompanhe-nos enquanto descobrimos a atitude inesperada da princesa Anne, que impediu Camila de participar do planejamento da coroação do príncipe William. Luta pelo poder na família real. Apesar de séculos de tradição, regras rígidas e rituais cuidadosamente ensaiados, a família real nunca esteve verdadeiramente preparada para este momento. O que deveria ter sido uma transição de poder tranquila e unificada, com o príncipe William assumindo o protagonismo firmemente apoiado por toda a instituição, transformou-se lentamente em algo muito mais perigoso. Uma guerra interna silenciosa, marcada por lealdades divididas, resistência discreta e manobras calculadas a portas fechadas. Então veio o choque que ninguém esperava. A princesa Anne, conhecida há muito tempo como a integrante mais disciplinada e dedicada da família, tomou uma decisão que deixou até mesmo os membros mais experientes do palácio perplexos. Em vez de oferecer seu apoio, ela usou sua autoridade para impedir algo a sangue frio. Ela não levantou a voz. Ela não fez nenhuma declaração pública. Ela simplesmente bloqueou o processo e o fez com precisão cirúrgica. A rainha consorte Camila foi discretamente excluída. Ela foi completamente afastada das discussões iniciais sobre o planejamento da próxima coroa. E isso não foi acidental nem sutil. Assessores do palácio confirmaram posteriormente que, durante as semanas, convites, informações confidenciais e reuniões estratégicas de alto nível circularam. No entanto, o nome de Camila não constava em nenhum deles, nenhuma única vez. O que tornou a situação ainda mais surpreendente foi a forma impecável como tudo foi conduzido. Os conselheiros mais próximos de William agiram com rapidez e sem hesitação, seguindo claramente as orientações da princesa Anne. Cada documento, cada conversa, cada decisão fundamental relacionada à futura coroação foi compartilhada apenas dentro de um círculo íntimo e estritamente fechado. Uma que respondia diretamente apenas a Ana e Guilherme. Segundo fontes, Camila não soube a verdade por meio de uma conversa oficial ou notificação formal. Ela descobriu por acaso. Segundo relatos, membros de sua própria equipe questionaram por que ela não havia sido incluída em um memorando de planejamento crucial. Um memorando que deveria ter chegado automaticamente à sua mesa. Foi nesse momento que se tornou impossível ignorar o ocorrido. O impacto emocional foi imediato e severo. Quem estava dentro da Clarence House diz que Camila se sentiu completamente pega de surpresa. Não foi apenas um choque. Foi um profundo sentimento de traição. Não apenas por parte da princesa Anne, mas por todo o sistema da realeza no qual ela acreditava ter finalmente sido aceita. E, no entanto, fiel à tradição do palácio, ela não disse nada publicamente. Nenhuma manifestação, nenhuma correção, nenhuma resposta visível. Mas dentro daquelas antigas muralhas do palácio, a mensagem não poderia ser mais clara. Não se tratava de um engano. Não foi um erro de agendamento. Foi uma exclusão deliberada. A empresa havia estabelecido um novo limite. E Camila estava firmemente do lado errado da questão. Alguns membros da família real argumentam que a princesa Anne agiu puramente por lealdade a William, tentando protegê-lo de conflitos internos e tensões antigas. Outros acreditam que a atitude foi motivada por algo muito mais sério. Uma luta por legado, influência e por quem realmente detém a autoridade enquanto o futuro da monarquia está sendo moldado. À medida que a notícia se espalhava discretamente, as especulações explodiam. Seja qual for a verdade, uma coisa era inegável. A atmosfera dentro do palácio havia mudado. Sem uma única palavra, a rainha consorte foi informada de que seu papel não era mais essencial, talvez nem mesmo bem-vindo. E ao fazer essa declaração, a princesa Anne pode ter desencadeado uma virada na história da realeza. Seria essa uma reação contra a crescente presença pública de Camila e o seu aparente excesso de responsabilidade? Teria Anne se cansado da sua influência cada vez maior nos bastidores? Vamos descobrir. Tensão entre Anne e Camila. Nos círculos da realeza, a princesa Anne sempre foi vista como a espinha dorsal da monarquia, a força constante e inabalável que mantém toda a estrutura de pé. Ela é conhecida pela sua disciplina férrea, profundo respeito pela tradição e uma vida inteira de serviço prestado discretamente, sem ostentação ou dramas pessoais.
Anne não busca as câmeras nem encanta as manchetes. No entanto, quando age, o palácio presta atenção. Sob sua superfície calma e controlada, porém, reside uma tensão crescente que poucos fora do círculo íntimo realmente compreendem. Essa tensão se concentra principalmente em Camila. Desde os primeiros dias em que Charles e Camila reapareceram publicamente como um casal, Anne nunca se mostrou mais amena em relação a ela. Com o passar dos anos e a ascensão de Camila da controvérsia pública ao posto de rainha consorte, a posição de Anne permaneceu a mesma, fria, distante e cautelosa. Enquanto outros membros da família real faziam esforços visíveis para acolher Camila na família, Anne limitou-se ao que o protocolo exigia. Não houve gestos afetuosos, coisas conjuntas, nem sinais de genuína proximidade. Apenas um reconhecimento educado e nada mais. Essa distância nunca teve a ver com ciúme ou antipatia pessoal. Era uma questão de princípio. Anne acredita profundamente em hierarquia, dever e na ideia de que o status deve ser conquistado através de anos de serviço e não remodelado pela simpatia pública ou por uma imagem cuidadosamente construída. Para ela, a ascensão de Camila, impulsionada pelo casamento e por uma redenção pública cuidadosamente orquestrada, parecia imerecida. Uma fonte próxima ao palácio recordou um momento privado após um evento em Balmoral, quando Ana comentou discretamente com uma confidente de confiança. Algumas pessoas usam a coroa por dever, outras por aparência. Nenhum nome foi mencionado, mas o significado era inconfundível. Quando Charles se tornou rei, as preocupações de Anne só aumentaram. A influência de Camila pareceu crescer rapidamente. Ela se envolveu mais nas discussões de protocolo, tornou-se mais assertiva em compromissos públicos e demonstrou cada vez mais confiança em moldar a imagem que projetava dentro da estrutura da família real. Para Ana, isso não era confiança, era ambição desmedida. Parecia uma tentativa de reescrever seu papel na monarquia em vez de aceitar seus limites. A tensão não se restringia às aparições públicas. Nos bastidores, tensões teriam surgido durante pelo menos 2 grandes eventos de Estado. Assessores do palácio afirmam que Ana interveio quando Camila tentou assumir a liderança em assuntos cerimoniais. Um momento particularmente tenso ocorreu em uma recepção diplomática, onde Ana teria interrompido Camila firmemente no meio de uma conversa com um enviado estrangeiro e redirecionado a conversa a ela mesma. Não foi um ato de rivalidade. Na visão de Anne, foi uma correção necessária. Em particular, Anne começou a conversar com o príncipe William. Ela o alertou de que a crescente assertividade de Camila estava começando a confundir o limite entre apoio simbólico e influência real. Ana temia que, se isso continuasse sem controle, pudesse desestabilizar o delicado equilíbrio de autoridade do qual a monarquia depende para funcionar. Sua preocupação não era pessoal. Era uma questão estrutural. Ela acreditava que a própria instituição estava em risco. Esses alertas, segundo fontes próximas à família real, marcaram uma virada discreta. Embora nunca tenha sido oficialmente confirmado, muitos agora acreditam que as conversas de Ana com Guilherme plantaram as primeiras sementes da redução do papel de Camila no planejamento da coroação. Não foi punição, foi proteção. Ana não via a crescente presença de Camila como um reforço ao trono, mas sim como um potencial desafio a ele. Com Guilherme se preparando para um futuro já sobrecarregado pela pressão moderna e pelo escrutínio público, Ana fez uma escolha calculada. Ela agiu de forma discreta, decisiva e sem explicações, protegendo o futuro da monarquia com uma resistência silenciosa em vez de um conflito aberto. Mas o que Anne pressentia, William talvez já temesse. Segundo uma fonte próxima ao príncipe de Gales, um encontro privado entre William e Camila, há poucas semanas, mudou tudo. Nessa conversa confidencial, o futuro rei teria estabelecido limites claros em relação a papéis e influência, mas não encontrou compreensão, e sim uma fria resistência. Então, havia uma divisão tácita dentro da família real? Vamos analisar mais de perto. Conflito entre o príncipe William e Camila. A tensão entre o príncipe William e Camila vinha se acumulando silenciosamente há muito tempo. Não foi repentina, nem declarada publicamente. A tensão residia nas pausas, nos sorrisos educados que não chegavam aos olhos, nos momentos em que algo parecia estranho, mas nunca era discutido abertamente. Mas tudo isso culminou em uma reunião privada na Clarence House, uma reunião que deveria esclarecer as coisas, mas que, em vez disso, expôs a profundidade da divisão. Em público, William sempre desempenhou seu papel com perfeição. Calmo, respeitoso e ponderado. Mas, a portas fechadas, a pressão a aumentava. Ele observava atentamente Camila assumir papéis cerimoniais com mais ousadia, falar com crescente autoridade e se posicionar em momentos que William acreditava pertencerem ao futuro da monarquia, e não ao seu passado.
O que começou como um desconforto pessoal evoluiu para algo muito mais sério. Para William, não se tratava mais de sentimentos. Tratava-se de estrutura, ordem e da própria futura coroa. Assim, quando solicitou a reunião, fê-lo não como enteado, nem sequer como membro da família, mas como príncipe de Gales, preparando-se para o dia em que se tornaria rei. A sua intenção era simples. Queria uma conversa, uma discussão calma sobre limites, um pedido respeitoso de espaço. Em vez disso, tornou-se um teste de vontades. Segundo pessoas familiarizadas com a reunião, Guilherme falou de forma direta, mas cortês. Explicou que, com os preparativos para a coroação já em andamento, precisava de espaço para definir seu reinado, espaço para liderar, para moldar seu significado e para fazê-lo sem se sentir ofuscado. Ele deixou claro que a presença de Camila, antes compreensível e até necessária, começava a parecer intrusiva. Pediu que ela se afastasse das reuniões de planejamento importantes, especialmente daquelas que envolviam decisões simbólicas e cerimoniais que definiriam seu futuro como rei. Não houve acusações, nem tom de voz alterado, nem tentativas de constrangê-la. Foi um pedido feito com moderação. Camila, no entanto, não o recebeu dessa forma. Segundo relatos, ela sorriu, mas o sorriso tinha um quê de crueldade. Com um tom que misturava divertimento e desdém, ela respondeu: "É tudo tradição simbólica. Querido, nada mais." Para William, não era apenas um comentário casual. Foi uma recusa em reconhecer o peso que carregava, uma negação de que o momento havia mudado e que não lhe pertencia mais. Foi então que algo dentro dele se quebrou. Rompendo com sua habitual contenção, William respondeu bruscamente, proferindo uma frase que, segundo fontes internas, ainda ecoa pelos corredores do palácio. "Esta coroa não lhe cabe moldar." As palavras foram duras e definitivas. Não houve gritos depois, nem troca de palavras dramáticas. Apenas silêncio, uma pausa pesada. Então William se levantou e saiu. Ele não esperou pela resposta dela. Sua decisão já estava tomada. No dia seguinte, ele se encontrou em particular com a princesa Anne. O momento foi escolhido propositalmente. A conversa com Camila esclareceu tudo. Não se tratava mais de um desconforto pessoal. Tratava-se de autoridade, percepção pública e o legado de longo prazo da monarquia. Anne concordou sem hesitar. Juntas, decidiram que Camila seria excluída de todos os preparativos futuros para a coroação, mas não lhe contaram imediatamente. A ação foi calculada, discreta, cirúrgica. As pautas das reuniões foram alteradas sutilmente, as listas de convidados ajustadas. A correspondência foi redirecionada. As sessões de planejamento continuaram, sem a menção de Camila. O palácio, regido por regras tácitas e sinais silenciosos, adaptou-se com rapidez e eficiência. Não foi uma rebelião, foi um realinhamento. Guilherme havia estabelecido um limite. Anne havia reforçado essa ideia. Camila, no entanto, não estava disposta a ser deixada de lado. Quando finalmente descobriu o que havia acontecido, sua reação foi explosiva. Fontes dizem que ela explodiu de raiva, gritando: "Eu sou a rainha!" Mas dentro de Clarence House. Mas por trás da fúria não havia apenas orgulho ferido. Havia medo. Medo de perder influência. Medo de ser apagada. A verdade não veio à tona pelos canais oficiais. Surgiu por acaso. Uma pequena atualização no calendário da equipe. Uma breve nota sobre uma reunião de planejamento da coroação no Palácio de Kensington. O nome de Camila não estava incluído. A princípio, sua equipe presumiu que fosse um engano. Um erro administrativo. Mas, à medida que as ligações não eram atendidas e as mensagens eram ignoradas, a realidade se impôs. Ela não havia sido esquecida. Ela havia sido excluída. O pânico se espalhou por seu círculo íntimo. Os conselheiros pediram calma, moderação e discrição. Mas a raiva de Camila ultrapassou os limites da diplomacia. Não se tratava de uma única reunião, tratava-se do que aquela omissão representava. Sua voz já não tinha peso onde mais importava. Movida pela traição, ela teria invadido uma sala de estar privada onde o rei Charles estava revisando documentos oficiais. As portas se fecharam atrás dela. Durante vários longos minutos, vozes alteradas ecoaram pela Clarence House, embora nada tenha sido oficialmente reconhecido. "Eles não podem me tratar como uma convidada." Teria ela gritado. Charles, dividido entre seu papel de marido e seu dever como rei, não ofereceu uma defesa clara. Ele não discutiu, mas também não interveio. Seu silêncio falou mais alto que palavras. Naquele momento, Camila compreendeu algo que não esperava. A lealdade dele era para com o filho. Durante anos, Camila havia trilhado cuidadosamente seu caminho até o coração da monarquia, remodelando sua imagem com paciência, charme e estratégia. Mas agora, a mesma instituição que outrora a protegera mudara de posição, e ela estava fora do círculo. Mesmo assim, recuar não era da sua natureza.
Nos bastidores, ela mobilizou sua equipe. O tom mudou da gestão discreta para a estratégia aberta. Ideias foram apresentadas, entrevistas exclusivas, vazamentos discretos, aparições cuidadosamente planejadas para lembrar o público de sua presença e importância. O objetivo não era expor a fratura, mas recuperar o controle dentro dela. Contudo, mesmo enquanto lutava para recuperar sua influência, a verdade era impossível de ignorar. Os planos de coração de Guilherme estavam prosseguindo sem ela. Alianças estavam se consolidando, decisões estavam sendo tomadas. A narrativa, antes construída para incluí-la, estava sendo reescrita. O golpe não foi apenas emocional, foi estratégico. Em disputas de poder entre a realeza, a visibilidade é tudo. E pela primeira vez desde que se tornou rainha ao lado de Charles, Camila se viu desaparecendo da vista do público. Sua luta por relevância logo encontrou outro obstáculo. Porque enquanto Camila se esforçava para manter sua posição, alguém silenciosamente tomou seu lugar. Katarina, princesa de Giles, assumiu a responsabilidade sem drama ou resistência. Ao lado de William, ela ofereceu estabilidade, clareza e uma visão profundamente enraizada na confiança pública. Enquanto Camila lutava para manter-se visível, Katarina personificava o futuro. Calma, segura e inegavelmente alinhada com a coroa que ainda estava por vir. E nessa mudança silenciosa, o equilíbrio de poder foi selado. Será que Katarina estaria exercendo algum poder silencioso na monarquia? Vamos analisar mais de perto. A influência surpreendente de Katarina. Enquanto os rumores sobre o afastamento de Camila aumentavam nos bastidores do palácio, outra presença assumia o controle silenciosamente. Sem discursos, exigências ou dramas, Katarina não pedia espaço. Ela não precisou. Assumiu a posição naturalmente, emanando uma autoridade serena que falava por si só. Enquanto outros lutavam por influência, Catherine deixou que a sua se construísse lentamente, conquistada por meio de equilíbrio, ponderação e foco absoluto. Funcionários do alto escalão do palácio disseram posteriormente que o papel dela nas primeiras reuniões de preparação para a coroação de William não foi simbólico nem para inglês ver. Foi essencial. Desde o início, Catherine ajudou a moldar o clima e o significado da própria cerimônia. Ela não estava interessada em repetir a tradição só porque sempre fora feita daquela maneira. Queria que a coroação fosse vibrante, que conectasse, que ressoasse, que tivesse significado para uma nova geração que observava atentamente. Foi Katarina quem sugeriu que os jovens tivessem um papel visível na procissão, dando ao futuro um lugar literal no momento presente. Foi Katarina quem propôs homenagear a rainha Elizabeth II de uma forma que respeitasse a história, ao mesmo tempo que apontasse suavemente para o futuro, unindo legado e propósito. E foi a postura de Katarina, calma, firme, inabalável, que conquistou todos os conselheiros presentes. Enquanto as ações de Camila se tornaram mais visíveis e mais abertamente questionadas, Katarina se movia com tanta naturalidade que não encontrou qualquer resistência. Sua influência não foi anunciada. Não precisava ser. Era palpável. Palisades a descreveu como atenciosa, intencional e perfeitamente alinhada com William. Os dois não se relacionavam por hierarquia ou comando. Trabalhavam em pé de igualdade. Uma fonte próxima ao palácio resumiu a situação de forma simples. Enquanto William trazia força, Catherine trazia equilíbrio. Juntos, eles estavam moldando a coroação de maneiras que poucos dentro do palácio previam. Não houve manchetes que anunciassem a ascensão de Catherine. Sem grandes revelações, apenas uma presença constante que se tornou impossível de ignorar. O palácio nunca declarou formalmente sua importância porque não precisava. O país já pressentia isso. Depois de anos de escândalos, tensão e cansaço público, as pessoas encontraram conforto na ascensão discreta de Catherine. Ela transmitia uma sensação de segurança, refinada, mas acessível, dedicada sem arrogância, elegante sem se impor. As pesquisas de opinião confirmaram discretamente o que os assessores já suspeitavam. O público não estava reagindo a títulos ou linhagens familiares. Estava reagindo a algo mais raro: autenticidade. E nessa autenticidade, Katarina estava se tornando o que Camila nunca conseguiu ser completamente: um símbolo de confiança. O que tornou tudo ainda mais impressionante foi que Katarina nunca tentou substituir ninguém. Ela não competiu com Camila. Ela simplesmente personificava a direção para a qual a monarquia estava caminhando. E, de certa forma, era o que fora um dia. Por trás dos portões do palácio, enquanto o poder mudava de mãos de maneiras sutis, porém inconfundíveis, uma verdade se tornou clara para todos que observavam atentamente. A futura rainha não estava esperando por uma coroa. Ela já se comportava como tal. Mas, assim que a visão de William e Catherine começou a se concretizar, ocorreu um encontro secreto. Um encontro que ameaçou desfazer tudo o que o palácio havia tentado administrar discretamente.
Num recanto isolado de Windsor, o rei Charles chamou a princesa Anne para uma conversa particular. Fontes posteriores descreveram-na como tensa, contida e profundamente pessoal. O que foi dito ali e o que Anne se recusou a fazer poderá alterar o rumo da própria família real. A reunião começou de forma cordial, mas o peso por trás dela era enorme. Charles, sob crescente pressão de Camila, tentava retomar o controle. Ele queria que Anne revertesse sua decisão. Desfazer a manobra silenciosa, porém decisiva, que havia mantido Camila fora dos preparativos para a coroação de William. Para Camila, foi uma humilhação imperdoável. Para Charles, representou uma ruptura na frágil unidade que ele passara anos tentando reconstruir. Mas Ana não viera aos Windsor para se refugiar. Ela viera como sempre viera. Não para proteger sentimentos, mas para proteger a coroa. Charles argumentou não como rei, mas como marido. Falou de lealdade, de redenção, de uma mulher que havia suportado julgamentos e acreditava ter finalmente conquistado seu lugar. Ela será piapipice, teria dito ele, com a voz embargada pela emoção. Não foi apenas uma declaração, foi um apelo. Anne nunca elevou a voz. Ela não precisava. Sua resposta foi firme, calma e definitiva. Ele é o nosso futuro. Mas como isso afeta Camila? Será o fim do reinado de Camila? Vamos descobrir. O silencioso exílio da rainha Camila. O rei Charles permaneceu sentado em silêncio, sentindo o peso do tempo oprimir-se. A idade o tornara mais consciente do que o aguardava. E naquele momento, o futuro parecia estreito e implacável. Ele não apenas falhou em mudar a opinião de Anne, como foi forçado a confrontar uma realidade muito mais dura. Sua influência não era mais a mesma. O alcance de sua autoridade, antes incontestável, agora tinha limites que ele não podia mais ignorar. Camila fora seu refúgio. Ela fora a presença constante na qual ele se apoiava durante anos de escrutínio público e lutas privadas. Mas agora, em vez de unir a família, ela havia se tornado a própria linha divisória entre elas. O silêncio tenso e desconfortável tomou conta do ambiente, enquanto a conversa estagnava e, por fim, morria por completo. A essa altura, Charles já devia saber o desfecho. Essa não era uma batalha que ele pudesse vencer. Anne não estava ali como uma irmã preocupada ou uma aliada reconfortante. Ela se manteve firme, como uma guarda no portão. Firme, resoluta e impassível. Não havia hesitação em sua postura, nem pedido de desculpas em seu olhar. Quando o momento passou, ela simplesmente se levantou, acenou brevemente com a cabeça e foi embora. Sem comentários finais, sem tentativa de amenizar o golpe, sem qualquer tentativa de reconciliação. Era só isso. Não haveria aparição conjunta, nem sorrisos cuidadosamente encenados, nem demonstração pública de união para tranquilizar o mundo. A reunião terminou e, como ela, a ilusão de que ainda existia harmonia por trás dos muros do palácio. O que se seguiu não foi paz, mas uma tempestade silenciosa, que não explodiria nas manchetes, mas se desenrolaria lentamente por meio de movimentos calculados e resistência silenciosa dentro da própria instituição. Ana havia traçado sua linha. William havia tomado sua decisão. E Charles, apesar de usar a coroa, começava a entender uma dolorosa verdade sobre o poder na monarquia. Não é algo que se possua para sempre. É um princípio herdado da tradição, protegido pela lealdade familiar e remodelado por aqueles dispostos a defender o que acreditam que a coroa deve representar, independentemente do custo pessoal. À medida que as tensões atingiam o seu ponto de ruptura, os assessores do palácio agiram rapidamente. Uma declaração foi redigida com extrema cautela. Cada palavra foi escolhida, cada frase polida. No entanto, o que a declaração deixou subentendido falou mais alto do que qualquer coisa que incluísse. Quando o palácio finalmente se pronunciou, na prática, não disse absolutamente nada. O anúncio foi calmo, breve e deliberadamente vaga. Minimizou qualquer conflito interno e apresentou uma imagem de perfeita coordenação. Divulgado discretamente pelos canais oficiais da realeza, referia-se à cooperação contínua entre os membros da família real em apoio ao príncipe de Gales. Nenhum nome foi mencionado, nenhum detalhe foi oferecido. E o mais surpreendente de tudo, a rainha Camila não foi citada de forma alguma. Essa omissão tornou-se a notícia principal. Comentaristas da realeza e analistas da mídia imediatamente focaram na redação. A ênfase repetida no apoio ao príncipe de Gales dominou as manchetes. Na linguagem da realeza, o silêncio pode ser tão poderoso quanto uma declaração. E a ausência de Camila era impossível de ignorar. Para quem observava atentamente, soava como uma confirmação. A rainha consorte havia sido deixada de lado, e a instituição não tinha intenção de explicar o porquê. Dentro do palácio, a calma era apenas uma farsa. A atmosfera real era tensa e frenética.
Circulares internos foram distribuídas com instruções urgentes. Mantenham o foco na mensagem, evitem especulações e não entrem em contato com a imprensa. Os funcionários foram instruídos a negar conhecimento de quaisquer reuniões de planejamento e, o mais importante, a evitar o uso do nome de Camila em qualquer discussão relacionada à coroação. Foi um esforço de contenção em grande escala, concebido para controlar a narrativa, limitar os danos e preservar a aparência de unidade. Mas as aparências só se mantêm enquanto as fissuras permanecerem ocultas. Desta vez, não permaneceram. A equipe de Camila, pega de surpresa mais uma vez, sentiu-se profundamente traída. Ela não havia sido apenas excluída do processo, mas sim apagada dele. Uma fonte próxima ao seu círculo descreveu uma atmosfera carregada de raiva contida e sussurros sobre retaliação. Alguns a incentivaram a se manifestar e se defender. Outros aconselharam paciência, silêncio e dignidade, na esperança de que o tempo restaurasse seu papel público. Mas, para Camila, o dano já estava feito. Ela não havia sido apenas marginalizada, mas sim tornada invisível. E em uma monarquia onde a percepção é poder, a invisibilidade não é apenas um insulto. É exílio. Teria o rei Charles aprovado pessoalmente cada linha? Ou seria este o sinal discreto do príncipe William consolidando sua autoridade nas sombras? Ou a influência da princesa Anne teria se tornado tão forte que até mesmo a linguagem da coroa agora carregava sua inconfundível força e determinação? Vamos descobrir a verdade oculta da monarquia. Por trás de cada palavra cuidadosamente escolhida e de cada detalhe omitido, a verdade era estridente e impossível de ignorar. A monarquia estava em conflito interno, e o mundo podia ver as rachaduras se formando por trás de sua imagem perfeita. Por mais que o palácio tentasse encobri-las, alguém lá dentro deixou a verdade escapar, e ela se concentrava em uma carta que jamais deveria ter sido vista. Em uma reviravolta surpreendente, uma carta particular escrita pela princesa Anne veio à tona. Ela era destinada a apenas uma pessoa, seu irmão. Nunca foi pensada para o público, mas o que revelou atingiu em cheio o cerne daquilo que a família real afirma representar. Semanas antes de Camila ser discretamente afastada dos preparativos para a coroação de William, Anne sentou-se e escreveu a Charles. Só isso já era incomum. Ainda mais impressionante era a emoção por trás da carta. Embora escrita em seu estilo formal e disciplinado habitual, a carta revelava algo profundamente pessoal e perturbador. A monarquia, aos olhos de Ana, estava lentamente perdendo o rumo. Ela escreveu sobre o pesado fardo da tradição, não apenas sobre aqueles que a carregam agora, mas também sobre o futuro que ela deveria proteger. Suas palavras não foram motivadas por ciúme ou rivalidade. Elas emanavam de uma preocupação genuína. Ela alertou que, sem limites e disciplina, a monarquia poderia se transformar no que ela descreveu de forma arrepiante como um espetáculo de contradições. Um lugar onde as aparências importavam mais do que o propósito. Anne nunca mencionou Camila pelo nome, mas o significado era claro. Ela falou sobre o perigo da percepção pública e como a confiança começa a se dissipar quando os relacionamentos pessoais passam a se sobrepor à responsabilidade nacional. Sua mensagem foi firme e direta. Ela descreveu William como o último pilar forte da tradição aliada à visão. Uma declaração poderosa que demonstrava não apenas sua confiança nele, mas também sua convicção de que o futuro da coroa agora repousava em seu discernimento. Ela instou Charles a dar um passo atrás, não como um irmão falando com uma irmã, mas como alguém que jurou proteger a própria monarquia. Abrir mão do poder, argumentou ela, poderia ser doloroso, mas era necessário para a sobrevivência da monarquia. Então, o que você acha da atitude da princesa Anne em relação a Camila? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.